Hoje eu vim falar sobre Majoranas e computação quântica topológica, que foi o meu tema de doutorado. Hoje em dia eu trabalho com computação quântica em outras áreas, mas é um tema que eu estudei por bastante tempo e eu vim responder algumas perguntas, recebi várias perguntas sobre esse tema, começando pela pergunta: o que é computação quântica topológica? Computação quântica, não vou explicar nesse vídeo, tem outros materiais que eu explico sobre, então, partindo do pressuposto que já se entende que é um tipo de computação diferente, que usa fenômenos quânticos. Tem formas diferentes de você fazer um computador quântico, com materiais diferentes e especificações diferentes. Uma delas, que é bem desenvolvida na teoria, tem uma teoria, a física por trás dela muito sólida, mas a parte experimental tem sérias dificuldades, que é a computação quântica topológica. Então, é um tipo de forma de se desenvolver o computador quântico, no qual você usa material topológico, que geralmente é supercondutor, para tentar fazer um tipo de qubit que é extremamente resistente a erro. E a importância disso é, se você conhece um pouco de computação quântica, deve saber que erros são um grande problema em computação quântica. Uma das grandes top 5 dificuldades que a gente tem para fazer um computador quântico. Você ainda precisa trabalhar com correção de erro em algum sentido, tem algumas dificuldades, tem alguns poréns, mas isso, uma vez que você conseguir fazer um computador quântico topológico, vai ser um grande feito, um grande avanço. A Microsoft agora anunciou esse chip Majorana 1, Majorana, que é a partícula, quase partícula, detalhe mais relevante para físicos, mas seria o que daria esse elemento topológico, né? E eles estão dizendo que o chip deles possui 8 qubits, o que não é muita coisa, e que é de fato topológico. Então eu vou entrar um pouco agora do que eu acho desse resultado em particular, né? Os resultados da Microsoft foram dois, na verdade. Tem um artigo publicado na Nature, então ele passou pelo processo de revisão de pares, numa revista de alto impacto, e um outro artigo que não passou pelo processo de revisão de pares, então ele ainda é o que a gente chama de um resultado preliminar, ainda tem coisas a serem debatidas, e eles estão falando de coisas diferentes, né? O da Nature, esse que foi publicado já, ele trata da implementação física de 2 majoranas. Ele está fazendo testes para ver se esses estados majoranos seriam a base para esse qubit, são de fato topológicos. E por que isso é importante? Esse daí é o grande entrave da área, testar que o seu sistema, que muitas vezes é composto de alguma combinação de supercondutor e semicondutor, algum material ferromagnético, depende muito da sua estrutura, você pode adicionar vários componentes. Tem gente que trabalha com materiais que são supostamente por si só supercondutores topológicos, mas em outros momentos você tem que fazer uma combinação de vários materiais para você ter um supercondutor topológico. E a questão é você checar que aquilo de fato é topológico. Isso daí é um grande debate e muito difícil de você comprovar. Por quê? Porque é muito fácil você ter um resultado falso positivo, no sentido de que você tem um estado que parece ser topológico e ele não é de fato topológico, ele é algo muito parecido. Experimentalmente, você tem que testar vários aspectos diferentes, por exemplo, algumas propriedades da corrente, algumas propriedades da paridade, que é onde a gente vai, que é essencial para construir o qubit, e tem muitas coisas que têm especificidades quando se é topológico. Mas você tem muitas coisas que não são topológicas, materiais normais, que podem dar um sinal parecido. E parte da minha pesquisa de doutorado foi justamente estudar uma certa configuração que daria um estado supostamente topológico e mostrar como
impurezas podem muito facilmente te dar um sinal experimental que pareça muito com algo topológico. Então, esse paper da Nature, ele tenta fazer isso, ele dá as assinaturas, né, as evidências experimentais, todas não, algumas evidências experimentais de que esse resultado seria topológico. E, na minha opinião, um pouco porque foi o que eu estudei, eu acho que esse paper falha um pouco na tentativa de excluir todas as possibilidades alternativas que não sejam topológicas. Eu não acho que ele vai a fundo o suficiente nisso. E no caso do paper da Nature, a gente tem acesso ao que os pares, né, as pessoas que revisaram esse artigo, pensam sobre o artigo antes dele ter sido publicado. E alguns comentários são parecidos. Olha, essa prova não é contundente, não é um único sinal, não é necessariamente... não prova 100% de que isso seja topológico. Eles até comentam isso em algum ponto desse artigo, de que isso não é, por si só, necessariamente uma prova super concreta, mas, de fato, alguns resultados ali do ponto de vista experimental representam um avanço na área como um todo, na área de você tentar detectar materiais topológicos que possam conter majoranas. Então, 2 detalhes sobre esse artigo. Primeiro, que ele admite não ser conclusivo sobre se o que se obteve ali, os estados ali são de fato 100% topológicos. Segundo, que ali tem 2 majoranas, e 2 majoranas não formam nem sequer um qubit, eles formam... Para você ter um qubit, você precisa de 4 majoranas. Em algumas outras configurações pode variar, mas 2 majoranas com certeza não fazem um qubit. E é aí que entra o outro artigo. O outro artigo, ele está falando sobre como eles pretendem escalar isso para mais qubits, né? Eles até em algum momento eles querem escalar para 1 milhão dentro de um chip só. E lembrando, esse artigo não passou por revisão de pares, então ele ainda pode ser questionado, mas é aí que eles de fato entram em como que se daria uma computação quântica com esse tipo de sistema que eles inventaram, né? O chip, por si só, aparentemente tem 8 qubits, e pelo que eu entendi, esses 8 qubits, na verdade, correspondem a 2 qubits, né? Porque você está usando qubits... tem a diferença entre qubits lógicos e qubits físicos, e às vezes, dependendo do seu sistema, você tem vários qubits de fato ali, que estão fazendo papel de menos qubits do que estão na computação, fazem papel de menos qubits, porque todos os outros estão ali, estão ajudando a corrigir erros, basicamente, né? Então, menos qubits do que se pensa. E com relação ao que perguntam, né, que é uma pergunta essencial, quais são as características físicas aí a qualidade desse chip de computação quântica? E esse é o X da questão, que aparentemente isso não está claro para ninguém, e que houveram reuniões mais ou menos internas não sei se totalmente internas, mas com um grupo pequeno de experts, em que eles demonstraram algumas das características básicas de qubits, né, que a gente espera, fidelidade, ou tempo de decoerência, não sei exatamente, foi mostrado, e é por isso que os experts dessa área estão esperando que haja um anúncio mais público desse tipo de coisa, porque é aí que a gente consegue descobrir se o chip de fato, bom e útil. Resumindo, até agora a gente tem que o resultado sobre ser topológico não é 100% conclusivo, e essa área ela é marcada por controvérsias, porque da última vez que falaram que acharam majorana, esse paper foi retratado, porque eles acharam que o que foi exposto no artigo científico não era convincente o suficiente, deu uma grande polêmica na época. E é por isso que está tendo uma polêmica de novo, porque não é fácil comprovar esse tipo de coisa. E o segundo ponto é que o resultado, a qualidade do que seria esse chip, não está claro para ninguém. E o que eles falam sobre escalar, sobre como seria a arquitetura, é um resultado preliminar.
Muito em breve a gente vai ter um evento importante da área que se chama March Meeting, e as pessoas estão na expectativas, porque aí vai ter algumas discussões técnicas e é onde se espera que realmente haja esclarecimento sobre isso. Então, basicamente, todo mundo da área está esperando essa March Meeting. Agora, para responder algumas perguntas mais específicas que eu recebi. Por exemplo, qual é o impacto disso para criptomoedas ou para segurança? E a maioria das perguntas sobre aplicação eu não tenho muito como responder, porque, como eu falei, não tem basicamente dado nenhum sobre a qualidade desse qubit. E as coisas referentes à aplicação tem alguma variação dependendo do seu tipo se você está fazendo topológico, não topológico, do da Google, da IBM, o que quer que seja. Mas, em geral, a aplicação é um negócio que está mais ligado à teoria e que vai ter as suas mudanças conforme ele for aplicar no computador físico mesmo, mas, em geral, o potencial continua aí. Então, o potencial de você quebrar a criptografia continua aí no futuro, né? Quando você tiver qubits suficientes, na qualidade suficiente. O potencial de quebrar criptomoedas varia bastante de moeda para moeda. Existem estudos diferentes para diferentes moedas que mostraram que algumas estão mais suscetíveis por causa do protocolo, diferença do protocolo. Eu fiz um conteúdo sobre isso que eu posso linkar depois. Se isso vai juntar com AI de novo, é um protótipo que ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, então tudo isso referente à aplicação é algo a ser discutido mais para computadores que já estão um pouco mais avançados, com mais qubits, e um pouco no futuro, basicamente. Sobre a questão de se é um novo estado da matéria. Eu não diria que é um novo estado da matéria, porque o que eles estão se referindo a isso é com relação não ao Majorana em si, mas ao supercondutor topológico. E, no caso deles, esse supercondutor topológico ele é feito de semicondutores e supercondutores, numa certa combinação ali, para que ele entre numa fase topológica. Isso é uma fase que uma combinação de materiais pode ter dentro de uma certas circunstâncias, que é extremamente interessante. Tem várias diferenças de um supercondutor normal, por exemplo. Tem toda essa coisa dele ser mais útil e mais resistente para a computação quântica, mas ele é só uma circunstância de um estado da matéria que, de fato, é um estado exótico da matéria, mas não é nem um material em si, ele é uma combinação de materiais. Eu não vejo muito sentido, eu acho um pouco abuso de linguagem, mas também eu não vejo grandes problemas de chamar de um estado da matéria. Só não diria que é novo, porque o assunto de supercondutores topológicos está aí desde sempre. Então, eu acho que é só mais uma das coisas que acaba sendo exageradas na hora de se comunicar, né, nesses press releases. E é um pouco curioso, né, que realmente, não sei, do ponto de vista do que aconteceu em termos de computação quântica, isso realmente não é relevante. Se você está chamando de estado da matéria ou não. O que é relevante aqui é descobrir se realmente o que eles conseguiram fazer é topológico. Isso ainda vai dar bastante discussão. Queria comentar também um pouco sobre as discussões, as polêmicas, né, que essa área tem. Ela é cheia de polêmicas, sem querer entrar em fofocas, né, mas é que é uma área que eu tive grande proximidade, então eu vi certas coisas, eu vi muito de perto. A primeira coisa interessante sobre a área é o próprio Majorana. Majorana foi o físico que teve a primeira ideia de que existiriam essas partículas na matéria que teriam propriedades muito particulares, vem da equação de Dirac, que vem da ideia, né, uma ideia que é aplicada em outras áreas da física, de que você tem uma partícula, uma antipartícula, né? Tem uma série de coisas interessantes nisso, por exemplo, o fato de que você vai ter estados não localizados perto um do outro, fisicamente perto um do outro, eles vão estar separadamente.
parte de onde vem a ideia da proteção da informação. O Ettore Majorana, esse físico, ele se perdeu no mar. A gente não sabe se ele sumiu porque ele quis ou o quê, mas então já começou desse jeito. E existe um pouco essa piada aí, né? Porque os Majoranas, eles são difíceis de detectar, assim como o Majorana, o Majorana em si, se perdeu e ninguém sabe onde ele está. Então, é um pouco uma ironia um pouco cruel, né? Depois, como eu comentei, um outro problema que teve com essa área foi o fato de que você teve um paper muito importante que foi retratado. Foi retratado porque tiveram resultados controversos ali, resultados que as pessoas desconfiaram um pouco. Daí um outro grupo pediu para revisar esses resultados. E quando ele pegou os dados computacionais, você fez as contas, viu que alguns dados não batiam e era o suficiente para desprovar tudo que estava sendo falado naquele artigo, para comprovar a Majorana. Aquilo foi desprovado só reanalisando os dados e passando por esse escrutínio de novo. E isso foi em 2020, eu acho que foi retratado, e as pessoas ali envolvidas, tanto o grupo quanto o grupo que foi corrigir esses dados, eles brigam até hoje, e é engraçado, né? Internamente a gente percebe a encrenca que eles discutem até hoje, e em reuniões da área, já teve quase briga física por causa disso. E é isso, e agora eu acho que a parte final aí das encrencas do Majorana é o fato de que se você está no LinkedIn ou no Twitter de computação quântica, você vê que as pessoas estão se degladiando com relação a isso. Quem divulgou, as pessoas, principalmente da Microsoft, envolvidas na pesquisa, divulgaram isso. E veio muito comentário, principalmente de empresas rivais e dos grupos, né, do grupo que estava contestando o resultado da primeira vez, ainda discutindo bastante isso, né? E sendo até um pouco uma certa baixaria aí, mas assim, sei lá, do meu ponto de vista, eu sempre achei meio engraçado quanto as pessoas são acaloradas nesse debate aí. Em termos da minha história com relação a isso, eu estava fazendo meu doutorado, estava trabalhando nisso, estava olhando a questão dos majoranas quando o paper foi retratado, mais ou menos na época que o paper foi retratado. E eu estava em Copenhague, que é um dos lugares, um dos centros que pesquisam isso, né? Na época eu estava passando tempo em Copenhague e eu lembro, assim, do impacto que isso teve, da insegurança das pessoas ali, de se ia continuar, sei lá, tendo fomento para esse tipo de pesquisa, se é uma área que realmente vale a pena continuar. E essa discussão toda foi uma coisa que mudou um pouco a direção do meu doutorado, e a gente resolveu investigar justamente essa questão de o que mais pode ter ali que talvez não seja topológico, né? Então, meio que na direção contrária. Será que tem coisas ali que não são topológicas e a gente está achando que é? Né? De que forma a gente pode tomar cuidado, né? Tomar mais cuidado com relação a esses resultados falsos positivos? Então, e isso foi interessante, porque pelo menos eu acho interessante, rendeu depois um paper. Então, essa encrenca toda, eu acho que de certa forma fomenta, empurra, né, as pessoas a buscarem mais rigor no resultado experimental, no resultado teórico, apesar de ter toda essa dificuldade, todo esse estresse aí, até que bem humano, né, na área, eu acho que empurrou para se tentar fazer melhor, né? Queria comentar aqui sobre algumas referências para quem quiser saber mais, porque eu não quero que seja tão técnico assim, né? Quero cobrir o assunto de forma geral, mas muitas perguntas foram sobre se computação quântica topológica, os supercondutores topológicos, de fato têm a ver com topologia como, né, entendido pela área matemática, né? A topologia enquanto uma área matemática. E sim, tem tudo a ver com topologia algébrica. A física
de materiais, né, de modelar materiais, se conecta com, né, se ele é topológico, você tem fenômenos topológicos ali que você pode extrair invariante topológico, por exemplo. Então, eu vou deixar alguns livros sobre isso, tanto mais matemáticos quanto mais físicos e outros recursos, só para quem estiver mais interessado nessa parte aí. Também vou deixar uma apresentação minha sobre o paper, né, onde eu estou falando de possíveis estados que não sejam de fato topológicos. E também vou deixar um vídeo do meu orientador de doutorado, em que ele está explicando um pouco sobre por que o resultado que foi o resultado anterior teve que ser retirado, né? Porque que teve tantas críticas ao primeiro estudo que se falava que Majanas existiam. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho destrinchando isso, talvez um pouco técnico, mas esse vídeo é referência até pessoas de fora do Brasil que eu sei que conhecem esse vídeo, porque realmente ele explica bem direitinho quais foram os problemas técnicos ali daquele paper. Então é isso. Se tiverem mais dúvidas, por favor, entrem em contato, que eu acho que esse assunto é extremamente interessante. Fico até feliz que voltou assim ao mainstream. Para mim foi muito engraçado. Estava procurando uma notícia qualquer e de repente eu vejo Majorana na página principal de um canal de notícias. É estranho você ver um tema que parecia nicho no seu doutorado de repente virar uma grande coisa, né? Mas é isso. Obrigada pela atenção e até uma próxima.